Alô, gente querida, gente amada, gente do bem, gente de boa vontade, todos aqueles que se identificam com a propensão para a bondade, a verdade, a justiça e o amor, recebam todo o meu amor e carinho e identificação fraterna. Vocês são os meus irmãos, vocês são a minha igreja e eu sou parte da igreja que vocês constituem, meus amigos queridos, em qualquer lugar da terra, com religião ou sem religião, batizados no entendimento e na compreensão, no acolhimento do amor de Deus e na apreciação da existência de gente boa como você, a saber, os seus irmãos, com a graça de Deus. E eu inicio esse dia sem perda de tempo. É uma sequência do Evangelho de Mateus, que começou no capítulo 1, verso 1, no início deste ano, e nós estamos agora no capítulo 6, falando sobre oração. Depois de termos passado, quem fez a viagem tem que fazê-la toda para poder entender. Isso aqui tem começo, meio e fim, tem sentido. Quem chega aqui só num dia, caiu de paraquedas e ouve só aquilo ali, a menos que todo dia eu faça uma recuperação recapitulante de tudo que eu disse, você cai no vazio. Então, eu recomendo de todo o coração que você vá para o início e faça a sequência inteira, cresça, deixe de ser um indivíduo de loterias e de magias e de biscoitinho chinês que lê aquele papelzinho e acha que é a revelação de Deus, ou das antigas caixinhas de promessa, ou dessa bibliolatria horoscopista de quem abre a Bíblia, bota o dedo em cima e diz: vou ver o que Deus me falou hoje. Para com magia. Você foi chamado para trazer diante de Deus e praticar um culto racional, para aprender, para crescer no entendimento, para aumentar, para se dilatar, para melhorar, para ganhar uma cognição infinitamente superior à que você possuiu até o dia de hoje. Então, por favor, tem que ser de carreirinha, vá para o começo e siga comigo. Você será transformado indubitavelmente. A mente de Cristo vai nascer em você, se você fizer algo assim. E eu, toda vez aqui, desde o capítulo 5, que eu tenho feito recapitulações, mas não dá. Eu estava vendo outro dia, eu fico às vezes meia hora tentando reatualizar o que eu falei recentemente para os que caem de paraquedas e não querem ter o trabalho de ir lá para o início e aprender tudo. Eu não vou mais conseguir fazer isso porque eu tenho tempo. E não tenho tanto tempo. Eu quero chegar aonde eu preciso chegar e você se esforce para acompanhar. Nós estamos lidando aqui, quando Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa piedade, a vossa justiça, a vossa espiritualidade, ou a vossa religiosidade, diante dos homens, com o fim marqueteiro, publicitário, de ser desvistos pelos homens, Não, parem com isso, não façam assim. É o que Jesus ensina. E você podia estar infinitamente além de tudo isso, minha amiga, meu amigo, se parasse e realmente começasse a ser alguém para quem o Evangelho faz sentido. E a advertência dele, nesse capítulo 6, verso 1, tem a ver com o fato de ele escolher 3 temas especiais para ilustrar, sobretudo, o que estava acontecendo ali com aquelas pessoas que
estavam à volta dele o tempo todo. Então, o que é que ele diz? Ele elege o tema do dinheiro, da doação de dinheiro, ele elege o tema da esmolas, portanto, que foi o primeiro tema do qual ele tratou, e agora ele nos introduz no segundo tema dessa hipocrisia da religiosidade, da espiritualidade, da falsa piedade, da justiça própria, que é a oração. E diz, não sejam, porque se vocês se tornarem como os hipócritas, vocês vão se tornar hipócritas. A oração dirigida e conduzida com a motivação publicitária, marqueteira, de aparência e de demonstração, transforma de maneira negativa o seu caráter. Você vira um ente mascarado, que é o que hipócrita significa. É mascarado, é persona, que perde a alma, que perde a pessoa. Quando você vive para construir uma persona, você perde a sua pessoa. Ao perder a sua pessoa, você perde a sua alma. A sua alma é a sua pessoa. E você terá tanto mais alma quanto mais íntegra for a sua pessoalidade, a sua individualidade caminhando num processo de individuação, ou seja, de fazer de você o você que você ainda nem descobriu que é. Mas o objetivo divino do Evangelho é levar a gente à plenitude da nossa individuação, que vai acontecer quando nós, em processo crescente, assimilarmos e absorvermos a imagem de Deus em Cristo Jesus como identidade, expressão visibilizada pelo nosso olhar, pelo nosso pensar, pelo nosso sentir, pela nossa emoção, pelo nosso caráter, pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, pelo nosso ser, pelo nosso modo de ver, de olhar e interpretar, pelo desenvolvimento da mente de Cristo na gente. Da mente de Cristo na gente. Esse é o objetivo do Evangelho. É me fazer profundamente humano. E tanto mais humano eu serei, quanto mais eu me assemelhe a Jesus, que é o homem dos homens, é o Filho do homem. É o que o homem deve ser. E tanto mais quanto eu me torne humano, conforme a humanidade de Jesus, mais divino eu me torno. Porque em Jesus eu sei como eu devo ser. E eu sei como Deus é. E sabendo como eu devo ser e como Deus é, eu também entendo que quanto mais humano eu me torne, segundo Jesus, mais divino eu me torno, segundo Cristo Jesus. Pelo amor de Deus, isso é algo que eu repito, porque o indivíduo que entende isso, corta um nó górdio, começa a perceber o significado de ser chamado por Deus. Não é para frequentar um lugar, nem uma igreja, nem para dar dízimo, nem para ficar dando a Deus para o teto de nenhuma edificação chamada templo. Não é para nada disso. Isso aí é tão idiota que não é possível que vocês achem que o Deus eterno vocacionou vocês para algo tão patético quanto esse tipo de materialização fanfarrista e idiótica. Não é possível que vocês acreditem que Deus queira isso de vocês. É chocante para mim imaginar que no máximo seja até aí que vocês cheguem. É uma loucura. Porque não é. Aí aqui Jesus diz, olha, vocês são chamados não para terem uma vida de religiosidade aparente, mas para nutrirem uma espiritualidade das entranhas do ser. E que seja como Jesus ensinou a viver, a praticar, a olhar, a pensar, a sentir. Se vocês não se desenvolverem nessa direção, vocês são apenas o maior desperdício humano. E tem mais, existiria modos de viver muito melhores e mais superiores do que esses que vocês adotaram. Podiam pelo menos ser excelentes cientistas,
poderiam pelo menos ser ótimos professores de alguma coisa, poderiam ser muito bons engenheiros, matemáticos, físicos, calculistas, biólogos, médicos, professores, servidores públicos, políticos, mas fazendo alguma coisa com alguma excelência na vida, do que se tornarem esses crentelhos da idiotice. Vocês são os pelos pubianos da burrice, parem com isso. O chamado de Deus em Jesus é sublime, é divino, é elevado. Não aceite se tornar o pelo pubiano da mediocridade infernosa que tem sido apresentada a vocês como chamado para a vida. Pelo amor de Deus. E, Senhor, ajuda algum de nós, alguém entre nós, alguns de nós, ou muitos de nós, a entendermos juntos a Tua palavra. E agora aqui, continuando sobre oração, e o próximo tópico a gente vai tratar dele, que será o jejum e a separação desses tempos de consagração. Isso vem depois, quando eu terminar aqui sobre oração. Esse já é o nosso 5º encontro falando sobre oração. Do ponto de vista de Jesus, que é a nossa chave hermenêutica, a nossa chave interpretativa. E aí a gente chegou ao verso 7 do capítulo 6, quando Jesus diz: e quando orardes, e orando, ou quando orardes, não useis, não pratiqueis as vãs repetições. Quando vocês orarem, não transformem a oração numa mantra. Não transformem a oração em mantra. Quando vocês orarem, façam da oração a expressão mais sincera, honesta, clara, objetiva, definida do coração de vocês na presença de Deus. Não maqueiem orações, não melhorem orações, não decorem orações, não façam nenhum tipo de construção, de arquitetura de oração, não ensaiem orações, não façam nada disso, porque a oração tem que ser uma espécie de ejacular da tua sinceridade espiritual mais profunda. Tem que ser um esguicho do teu ser na presença de Deus, o Pai. Ela carrega uma perspectiva de natureza eterna, portanto, existencial. Ela habita o momento do ser, fundado, calcado, ancorado na certeza da sua fé. Expresse isso em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, diante de Deus também, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Vocês são flagrantes totais, nós somos, na presença de Deus, nós existimos do avesso diante de Deus, então pare de querer mascarar qualquer coisa, melhorar qualquer coisa, seja você, porque você é quem Deus vê. Você é o ser que é diante de Deus, e até a pessoa que você pode ser e não se tornou ainda, já é potencialmente diante de Deus, e Deus enxerga quem você pode ser, mas não teve coragem de caminhar para se tornar. Mas se você quer que a sua oração seja o que eu disse ontem, que ela é esse elemento de formação do ser, à medida em que a gente ora, a gente se transforma. Frequentemente, as pessoas oram esperando que pela oração elas transformem as circunstâncias, o meio ambiente, ficam orando, olhando para fora para ver se houve
alterações históricos, circunstanciais, ambientais, relacionais ou de qualquer outro tipo, quando na realidade a oração tem a ver com o que eu posso fazer de mim para o bem ou para o mal. Como Jesus disse, quando vocês orarem, cuidado para que a oração não seja hipócrita, senão ela torna vocês hipócritas. Sereis hipócritas pela oração hipócrita. Sereis verdadeiros pela oração verdadeira. E eu dei inúmeras ilustrações disso ontem. E deixando o dia de ontem para o passado, Jesus prossegue aqui no verso 7 dizendo, e orando, não useis, não pratiquem. E a palavra usar, se você for ver o significado dela aqui no texto grego, que a gente não precisa de grego para entender o que está dito, porque basta ter Jesus como chave hermenêutica que você compreende o espírito de tudo que Jesus ensinou está explicado porque está encarnado nele, nas práticas dele. Os eis de vãs repetições tem a ver com esse utilismo da oração. A oração como recurso utilitário, a oração como mecânica, a oração como meio, a oração como mídia, no sentido mais midiático, como quem aperta um botão e realiza o pretendido. Não useis disso. Não transformem a oração em alguma coisa que seja como que objeto de manipulação. Não creiam que a oração está à disposição e a serviço do capricho de vocês, ou que haja uma mecânica que funcione pela insistência, que funcione pela recorrência, que funcione pela repetição, que funcione como uma mantra, a qual Deus se obrigue a responder, a atender, a ouvir. E aí é o que vocês quase todos, desculpem eu dizer assim, vocês quase todos, porque são realmente vocês, quase todos, que vivem assim, que praticam assim. E além disso, o indivíduo que já ora uma oração que não devia nem ser orada, porque é uma oração fruto da elaboração laboratorial que ele aprendeu na religião, que tem até palavras fortes, expressões contundentes, gritos veementes, toda essa teatralidade hipócrita que invólucra a oração da maioria de vocês, desculpem de novo dizer vocês, porque é com vocês que eu estou falando. Cuidado, porque isso altera a mente, altera o ser, faz você de pessoa, como eu tenho repetido, virar persona, robotiza, cria inteligência artificial, um comportamento artificial, faz de você um chat GPT de oração, só isso, sem alma, sem criatividade, sem derrame, sem choro, sem confissão, sem o gargalhar da alegria feliz, sem gratidão, sem verdade, sem visceralidade, sem as lógicas ilógicas do coração, que tem sua própria lógica que transcende a nossa cerebração e a nossa construção neural cerebral, para além dela e mais profunda do que ela. Tem os neurônios do meu coração que são emulados pelas intuições de um lugar abstrato que nenhuma ciência até hoje conseguiu detectar. Mas que é real, mais real do que essa cadeira onde eu sento, do que essa pedra que eu pego e levanto,
É essa a realidade da oração sincera diante de Deus. E ela não tem tempo, ela não precisa ser longa, nem tem que ser recorrente, nem é um terço, nem é um rosário, nem é uma campanha de oração de 30 dias, nem é uma novena, nem precisa de ser lembrado e relembrado. O Deus, supostamente, a quem você ora, de que você precisa de qualquer coisa. Jesus diz que quem faz assim são os que não conhecem a Deus. Aqueles para quem Deus é um conceito, ou aqueles para quem Deus é um ídolo, é um objeto, ou é um ser finito, ou é uma criatura poderosa, porém finita, que eu tenho que lembrar, dizendo: não esquece de mim não, ó aqui, eu sou aquele, entendeu? Aquele cara. Jesus diz: parem com isso é patético, mas é assim que vocês aprenderam, é assim que vocês praticam. Você não vê Jesus orar por ninguém, a não ser por um cego de nascença, lá em Betsaida, cidade de Pedro e de André, que ele bota as mãos na cabeça, o homem era cego, e pergunta, depois tirando as mãos, tendo passado saliva nos olhos dele, pergunta: vês alguma coisa? Aí ele disse: ah, sim, vejo. Eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ou seja, tinha entrado luz pelo globo ocular, tinha começado a haver um destravamento, uma desoclusão do nervo ocular, mas a gente não enxerga com os olhos, e o nervo ocular apenas leva esses fótons que me cercam, que me invadem, para serem processados e montados como imagem no meu cérebro. Aí Jesus disse: ele já teve uma cura do globo ocular e do nervo ocular, mas o cérebro dele, o lugar cerebral de decodificação, informação, construção e arquitetura de imagens que correspondam à realidade exterior, ainda está confuso, ele ainda vê tudo embaçado, ele está com catarata cerebral, vendo tudo em névoa. Por isso é que ele vê homens como se fossem árvores caminhando assim, aqueles caules humanos, com aqueles corpos finos andando em Betsaida, e Jesus diz: não, deixa eu botar aqui a mão de novo. Aí Jesus gera essa sintonia fina e o homem passa a enxergar tudo claramente. É a única vez que você vê Jesus na mesma pessoa fazer duas orações. E teve uma lógica absoluta e era uma metáfora sobre a qual eu já preguei milhares de vezes, ensinando o aplicativo metafórico daquela cura, que era uma grande parábola, embora tenha sido uma cura real, de um ser humano concreto, histórico, mas havia uma lição embutida de uma metaforia maravilhosa, sobre a qual já preguei muitas vezes. Quem quiser, procure a cura em duas etapas do cego, que você vai achar uma quantidade imensa de falas minhas a respeito. Fora isso, você não vê Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. Peraí, deixa eu aumentar a voz. Lázaro, não vê Jesus em lugar nenhum fazendo nada duas vezes. Ele, quando ensina a orar, ele disse: olha, se vocês não ficarem satisfeitos da primeira vez, repitam mais 30. Não existe isso em Jesus. E também as orações de Jesus são rápidas. Aquelas que são publicizadas, aquelas que se transformam em percepções humanas, visíveis, históricas, são todas muito rápidas, diretas, práticas e objetivas. Ele é capaz de passar uma noite inteira em silêncio, orando muito mais no silêncio do seu coração do que nas falas da sua boca. Ou como Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. Ou orando sem cessar.
que é o que eu aprendo com Jesus, orar sem cessar, enquanto trabalha, enquanto anda, enquanto cura, enquanto trata, enquanto abraça, enquanto beija, enquanto exorta, enquanto admoesta, enquanto ri, enquanto gargalha, enquanto come, enquanto se banqueteia, enquanto vai a funerais, enquanto chora, enquanto sente a dor de todo mundo, enfim, sem cessar. Eu aprendi com ele que é sem cessar, é o tempo todo, é um processo mental, é uma atitude que faz o meu pensamento viajar por dentro do Santo dos Santos, da minha realidade em Deus. É aprender a pensar na vida em Deus. Pensar de dentro do santuário de Deus, do Santo dos Santos da minha mente, interpretando a vida inteira a partir desse olhar. Isso é ter a mente de Cristo. Isso é ter o que Jesus chamou de um olhar de luz. Isso é se transformar num ser de luz, que é esse que anda no dínamos da oração incessante no coração. Agora, o ato de orar não é uma mantra. E tanto mais quanto o objetivo seja o meu desejo, ou a minha disposição, ou a minha temática de oração, tanto mais quanto seja objetiva, mais objetiva tem que ser a oração. Eu oro sem cessar, não acerca de algo. Senhor, não te esquece daquela coisa que eu te pedi, viu, Senhor? Ontem eu orei e falei, Senhor, essa semana a gente precisa de um milagre para pagarmos algumas coisas da gente, de um milagre, em nome de Jesus. Falei, logo depois a minha mulher falou, se a gente tivesse mais tanto, a gente resolveria o problema da semana, porque acabou de entrar o que a gente não estava esperando. Eu falei, não se preocupe, vai entrar. E a gente não precisa mais nem pedir, nem orar, vai entrar. Já está falado e o nosso Pai Celeste vê, sabe. Sabe melhor do que nós. Pronto, está feito. Está consumada essa oração. E quando orardes, não useis. Não façam da oração uma utilização, uma mecânica, uma bruxaria, uma feitiçaria, um despacho que vai funcionar se você puser sangue daquilo, farofa daquilo, elemento X, elemento Y, elemento é o conjunto dos elementos que vai formar a mandinga das soluções. Com Jesus não é assim. É tudo em espírito e em verdade. É tudo profundamente do ser, do íntimo, do coração, é abstrato. E tanto mais quanto eu seja confiante, cheio de fé, mais objetivo, franco, direto e confiante na minha entrega eu serei. Por isso em mim não há repetições. Eu já disse, Senhor Deus, Tu o vês. Senhor Deus, Tu o sabes. Está aqui diante de Ti. Tu és o meu provedor e na Tua presença haverá provimento. E eu sou Teu na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. É contigo, Senhor, e eu vou andar em paz, trabalhar em paz, fazer em paz, viver em paz, ajudar em paz, olhar e projetar com a paz das esperanças que se realizam antecipadamente pela fé. É o modo que Jesus manda viver, é o modo que eu aprendi a viver, é como eu tenho vivido esses 50 anos de fé. Não foi algo que eu aprendi na década passada. Meu pai, quando conheceu a minha mulher, há 23 anos passados, ele disse a ela, eu não sei, ele me chamava de esse marotinho. Caiozinho, meu marotinho amado. E ele disse para Adriana, esse marotinho, eu não sei o que é que ele tem, mas ele tem uma fé que dá a ele um descanso extraordinário.
como eu nunca vi ninguém descansar. E a vida inteira, desde que ele botou o pé na fé, ele descansou e ele tem realizado coisas absolutamente absurdas de tão maiores do que ele, sem nenhuma aflição, preocupação, recorrência de oração. Você não vê implorando as multidões para orarem por nada. Ele dá uma ideia: se quiser orar, ora. Quem quiser guardar, guarda. Quem quiser se unir em oração, se una. Mas ele mesmo não anda repetindo nada, nem para si próprio, nem para mim, nem para ninguém. Isso eu sei que eu aprendi, você entendeu? Não estou falando de nenhuma teoria. Eu estou falando de meio século de prática, de sustento, de pacificação, de solução de Deus, de surpresa divina. Mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que habita em nós, diria Paulo. É assim que ele tem feito, porque é assim que ele é quando a gente pratica como ele ensinou. Quando estivermos orando, não tentemos manipular e nem fazer da repetição uma recorrência manipulatória, manipulativa, mecânica, diante de Deus, porque essa é a anti-oração. A oração tem que ser como quem deita num tapete voador, se entrega e dorme, não quer saber para onde está sendo levado, porque vai abrir os olhos no colo do Pai. Sempre. Portanto, não tentem manipular nada, não existe essa história de oração forte. Não, eu vou lá no profeta, no pastor fulano de tal, porque ele vai fazer uma oração forte. Que oração forte? Coisa nenhuma. Oração forte não é a de ninguém, é a tua, meu irmão, minha irmã. Se a tua oração não for a oração forte, vai embora para qualquer outro lugar. Para de idiotice. Não seja palhaço espiritual. Não seja a comédia dos principados e potestades do mal. Não seja o festival dos demônios pela prática ignorante da sua existência. Contra tudo que Jesus ensinou, você já devia saber bem melhor como é que as coisas são. Por isso, não useis. Porque essa tentativa é vã. É vazia, são vãs repetições, são vãs tentativas, são mecânicas fuleiras, vãs, ocas, estúpidas. Não transforme a oração numa estupidez na presença de Deus todo dia, toda hora, o tempo todo, como se você estivesse falando com um ente moco, surdo, que tendo olhos não vê, ouvidos mas não ouve, que não está nem aí para ti, a menos que você o espanque com a chateação da sua religiosidade oca. Quando orardes, não useis de vãs recorrências, de mantras e mantras e mantras, como fazem os de ignorância total, os gentios que não souberam nada, que não aprenderam nada com Isaías, que não aprenderam nada com Abraão, que não aprenderam nada com Davi. Isso falando para trás. Jesus, há 2000 anos atrás, se tivesse que tomar exemplos, ele diria: não façam como fazem os pagãos que não tiveram a chance de ler o profeta Jeremias, que não tiveram a chance de ver as intervenções de Deus na vida das pessoas que creram e o amaram, e que viram a intervenção de Deus acontecer não por causa de insistências de nenhuma natureza, mas por causa da fidelidade de Deus para com a singeleza da fé que se entregou a Ele, que descansou nele, que se desarmou nele e que creu que Ele é o defensor da minha vida, da minha causa, da minha existência. Constitua-o defensor da sua vida e não precisa lembrá-lo disso, porque Ele é.
e ele vê. Portanto, não sejam como aqueles que vivem de ignorância em ignorância, porque aqueles que praticam e usam de vã repetição nas orações são pessoas que estão assinando um atestado de ignorância espiritual total. Assim praticam os alienados, os que não sabem de nada, porque presumem, imaginam. É uma construção mental deles, da ignorância deles, da alienação deles. Porque nunca tiveram a instrução que vocês estão tendo. Vocês têm essa instrução. Não é possível que, tendo essa instrução, vocês não a assimilem. Eles estão justificados porque os pecados da ignorância estão perdoados, mas você sabe melhor. Vocês que estão aqui sentados aos meus pés, diria Jesus, e ouvindo o que eu estou dizendo, estão me procurando porque já sabem que tem algo a mais do que foi dito e ensinado para ser praticado. Vocês já sabem melhor. You gotta know better than that. Você sabe melhor do que isso. Já sabe. Porque eles, os que não sabem nada, os alienados, e quando eu digo vocês aqui, é considerando que a grande maioria foi educada na alienação do cristianismo, da religião, dos rosários, das repetições, das campanhas, dos sacrifícios em dinheiro, dos gasofilácios, das vigílias desesperadas que se repetem, como eu vi pessoas 30 anos orando em todas as reuniões pela mesma coisa. A ponto de eu ter que chamá-las e dizer, olha, não é por falta do que você fala, porque só eu já sou teu pastor há quase 10 anos e só te ouço pedindo isto. Isso está ouvido diante de Deus, por que você não silencia, descansa? Porque enquanto você fica orando essa mesma oração, a tua alma vai se enchendo de angústia, frustração, ansiedade, vai se desconstruindo, vai perdendo toda a alegria de ser, de viver, vai deixando você uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, vai ficando um toque, é uma oração de toque, de tema recorrente. Ou seja, quanto mais você ora, pior você fica. Quando a sua oração é essa provocação da ignorância que não aprende nunca a confiar, descansar, entregar, largar em Deus e dormir na paz. Não façam como fazem os alienados, porque eles não têm revelação, eles só têm presunção, eles presumem que pelo seu muito falar, papagaiar, Deus vai ouvir. São papagaios querendo ensinar um papagaio mais alienado ainda, que é o Deus que tem dificuldade de entender, processar, responder, agir em teu favor. É uma troca de burros com burros, de idiotices. É uma blasfêmia, mesmo quando não se a declara, mas é um modo blasfemo de tratar a Deus, anulando Deus, fazendo Deus o ser do vácuo, do nada, que tem que ser chamado à existência pelo cansaço insistente das minhas vozes recorrentes. Você não consegue ver quão patético isto é? Pelo amor de Deus, não façam isso de Jesus. Portanto, não vos assemelheis a eles, aos alienados, porque Deus, olha bem isso, porque Deus, o vosso Pai, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Antes que lhe peçais. Eu oro para mim, de fato. É para eu ouvir que eu orei. Não é para Deus ouvir minha oração, porque Jesus disse, Ele sabe
O vosso Pai Celeste é Deus. E é vosso Pai. Olha o privilégio. Você tem um Pai que é Deus. Você tem um Deus que é Pai. E é o teu Pai. Não é um Pai. É o teu, é o vosso, é o meu, é o nosso. É o Pai nosso. Que além de Pai é Deus. E que além de Deus é Pai. Essa é uma conjunção que você não encontra em lugar nenhum do planeta, em nenhuma espiritualidade. Do maoísmo ao budismo, ao confucionismo, a qualquer outro lugar, nem no islamismo, nem no judaísmo, onde Deus é mencionado como Pai pouquíssimas vezes. No profeta Isaías, uma menção alusiva, assim, en passant em Malaquias, numa comparação com o pai, com o governador, com alguém assim. Não é assim que vocês tratam uma figura que respeitem. Mas, do jeito que Jesus colocou, ninguém, nem antes dele, nem durante, nem depois. E até o dia de hoje, é uma conjunção difícil das pessoas aceitarem. Tem gente que crê em Deus, mas é num Deus tão etéreamente distante, tão para além do cosmos, tão para além da oquidão do vazio espaço-temporal ou dos elementos invisíveis, porque não tem nada vazio de fato no universo, só são vaziezas em relação à nossa capacidade de detecção por enquanto. Mas não tem nada, o universo está lotado de energias diferentes, de coisas diferentes, de ondas magnéticas, de enlaces e comunicações. É uma riqueza. Quanto mais você estuda, mais rico se torna. Quanto mais se descobre, mais deslumbrante se transforma. Mas tem gente que no máximo fica aí, com o Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza. Que tem coisas muito bonitas na concepção de Deus de Spinoza, mas muito aquém ainda da revelação de Deus em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, o Deus de Spinoza não é apenas o ambiente no qual todas as coisas são, existem e estão nele. Praticamente num panteísmo um pouco mais elaborado do ponto de vista da filosofia europeia e ocidental. Mas é praticamente ainda um panteísmo. Agora, o que você encontra em Jesus é o Abba, o Painho, o Paizinho, que é também o absoluto, que é também o eterno, que é também aquele em quem todas as coisas são e existem, para quem tudo é, para quem tudo existe, em quem tudo subsiste, em quem tudo faz e tem o seu sentido. Mas além de ser o que está para além de todo entendimento e compreensão, de racionalização, aquele que não é criaturável, portanto não é nem demonstrável como existência que se possa, com as faculdades mentais, elaborar para demonstrar, por isso, do ponto de vista da elaboração filosófica, para ser honesto, os filósofos tinham que dizer: Deus está numa capacidade, numa situação, numa condição para além da filosofia. Por isso, filosoficamente, ele não existe. Não é porque ele não existe, é porque filosoficamente ele é impossível de qualquer demonstração, laboratorialmente, cientificamente ou em qualquer outro nível de conhecimento. Ele está para além de qualquer existência. É inexistente nesse sentido, porque é totalmente indisponível ao alcance da minha mão como instrumentalização de posse. Mas ele é. E ele não é apenas aquele em quem todas as coisas são, existem e subsistem, foram criadas e se mantêm, mas ele é Pai. O Deus absoluto é o seu Pai eterno. O Deus eterno é o seu Pai eterno. O Deus absoluto se importa com as relatividades da sua existência. Essa é uma síntese que você só encontra em Jesus. Com essa intimidade de quem diz: quem me vê a mim, vê o Pai.
E a minha oração, diz ele em João 17, é para que assim como eu estou no Pai e o Pai está em mim, eu e o Pai estejamos em vós. É por isso que o meu Espírito vai habitar vocês, porque a habitação do Espírito Santo em vocês é a habitação, a minha habitação, a habitação do meu Pai, é a habitação de Deus em vocês, é a morada de Deus, é a plenitude de Deus, é o santuário de Deus, é isso só que importa. Portanto, não vos assemelheis aos alienados, que vivem de presunção em presunção, de elucubração em elucubração, de filosofação em filosofação, de teologização em teologização. Deus quer ser empiricamente provado na existência de vocês. Eterno e absoluto, para além de toda compreensão, a tal ponto que nem existe para detecção possível de qualquer que seja a natureza. Ao mesmo tempo que habita inteiro o meu coração, que é meu Pai, a quem eu tenho a liberdade de chamar de painho, papaizinho, paizinho, amorzinho meu, no meu coração, com essa intimidade total. Eu existo entre o absoluto inominável em relação a qualquer que seja a presunção de ciência humana ou conhecimento humano, e o Paizinho que habita intimamente o meu coração e que diz ele próprio: ora, construir-me-eis uma casa? Serei eu morador de CEPs e endereços, terrenos? Vocês vão me construir uma casa? Olha que ironia. Os céus dos céus, as dimensões das dimensões, os universos dos universos, o multiverso. Os multiversos não me podem conter. E vocês vão me construir uma casa. E não querem crer que eu habito e só habito é com o quebrantado e o contrito de coração. E vocês querem fazer uma construção para eu morar? Quando orar, Jesus diz, não esqueçam disso. Nem se assemelhem aos alienados, que estão perdoados quando a ignorância é total, o perdão é absoluto. Mas vocês já sabem melhor. Sabem que Deus absoluto é o vosso Pai. E Ele sabe que tendes necessidade das coisas que necessitais. E sabe das necessidades das coisas que vocês ainda nem notaram que necessitam. Coisas materiais, coisas imateriais, coisas ponderáveis e coisas imponderáveis, coisas concretas e as trilhões de coisas abstratas que são as que a gente mais precisa, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele sabe. E sabe antes que vocês orem, antes que vocês decidam, antes que vocês saibam que precisam. E que precisem, ou que venham a precisar. Ele sabe antes. De modo que orar é mais um falar de mim comigo na presença de Deus, para eu me lembrar de que eu coloquei diante dele isso e descansar. A oração que eu faço a Deus tem um retorno imediatamente, de acordo com Jesus, de objetivo de descanso psicológico e espiritual para mim, porque não é para Deus que essa necessidade é imposta, é para mim, porque o vosso Pai Celeste já sabe do que necessitais antes que lhe o peçais. Portanto, eu não oro para Deus, eu oro a Deus para mim, para que eu não me esqueça de que está posto diante de Deus, que eu expressei
por causa da minha finitude, mesmo que eu saiba que Ele já sabe o que eu preciso, eu digo, na hora que eu noto, eu expresso, porque Ele é o meu Pai eterno, é o meu eterno Pai, Ele é o absoluto que é meu Pai, e o meu Pai é absoluto, e Ele me ama, Ele é o Senhor de todas as coisas, nada o pode conter, mas Ele se deixa conter pelo quebrantamento, pela sinceridade, pela entrega, pela disposição, pela finitude eterna do meu coração, quebrantadamente aberto para Ele, com todo o meu ser, com toda a minha alma, com toda a minha mente, com todo o meu entendimento, com toda a minha alegria, com toda a minha força. Esse é o lugar onde Ele habita com prazer. Esse é o que Ele procura de Jesus para serem seus adoradores. Este é o santuário que Ele quer habitar, não é na Jerusalém, ali do Oriente Médio, nem no Monte Gerizim, nem em qualquer montanha sagrada, nem em Xangri-Lá, nem em qualquer lugar, é no coração. Para qualquer ser humano na terra é no coração, é o único lugar não lugarizado, aonde o eterno tem eternidade para habitar. Em mim, em você e em qualquer um que nisso queira crer. Portanto, não vos assemelheis aos alienados, porque eles não têm esse entendimento, que só se adquire pela fé na palavra que eu estou ensinando a vocês. Porque Deus, que é também vosso Pai, e o vosso Pai, que é Deus, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Senhor Jesus, educa a nossa mente, educa a nossa fé, educa a nossa confiança e ajuda-nos, sabendo disso, a educarmos-nos a nós mesmos, pelo exercício, pela prática diária de entregas que não se recorrem e que não fazem segundos apelos, que não entram na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, que não trazem habeas corpus preventivos, que não usam de nenhum expediente na presença daquele para quem eu sou um flagrante e em quem eu existo do avesso. Ajuda-nos a compreender, porque desse entendimento praticado em fé vem o mais profundo e absoluto descanso para viver. É daí que nasce a paz que excede a todo entendimento, que está para além de toda a justificação. Por favor, que eu não tenha falado ao vento, mas tenha encontrado gente com bom ouvido, com boa mente, com bom coração. É o que eu te imploro, para o bem de cada um, porque nada disso é por causa de Deus. Tudo que tu nos ensinaste é por causa da gente, para que a gente aprenda a viver, para que a gente tenha vida e que seja uma vida abundante, plena, rica e linda, e que reflita a imagem de Deus conforme ela se mostra na face de Cristo. É o que eu te peço em teu nome, Jesus.